Fico tão feliz em ver como Deus tem respondido orações, sempre tem respondido, e a Laura está aqui. Eu fico muito feliz de te ver aqui, Laura. Eu achei que seria tão rápido até, né? Tua recuperação, mas Deus é muito bom. Essa semana eu orei com ela, foi essa semana, né? E ela estava no hospital com medo, sintomas de dengue hemorrágica, tinha vomitado até um pouco de sangue e bastante medo. Oramos juntos, falei logo, talvez vamos estar juntos para agradecer lá no altar. Graças a Deus você está aqui. Que Deus abençoe sua vida, Laura. Amém, igreja? Como que a gente sente de repente quando as coisas estão perto, tantas pessoas com medo da dengue, alguns sofrendo com isso, até vamos seguir orando e fazendo o que for possível para nós vencermos essa luta contra, olha só, um mosquito tão pequeno, né? Mostra-nos como somos frágeis e como somos dependentes do bom Deus em nossa vida. Ontem nós tivemos um casamento lá no centro de retiros. Eu quero mostrar brevemente algumas fotos e depois eu vou entrar para esse tema aqui, que é a vida do discípulo. Na semana passada nós falamos sobre o discipulado, já falamos sobre o que é ser um discípulo, e hoje eu quero falar com vocês a respeito da vida do discípulo. E vocês já vão entender porque eu estou mostrando essa foto. Christian e Franciele, casal que tem até... Eles estão aí hoje? Não. Não, né? Está aí. Eu tinha visto teu irmão, estava aí também, porque agora eu já não sei mais onde é que está teu irmão. Então, para vocês não confundir, são dois, tá? E não são gêmeos, mas é a mesma forma, e são bem parecidos os dois. Ontem fizemos o casamento, já estavam juntos com filhos, e casado no civil, e nunca tinham buscado a bênção do Senhor. São novos na fé, e estão há poucos anos a recém como cristãos, e nós ontem então fizemos a bênção, pedindo que Deus abençoasse essa família. Foi muito bonito, no final da tarde, lá no centro de retiros. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, falando em casamento, e tem a ver com a minha introdução de hoje. O que é mais importante do que se casar? O que é mais importante para o casal do que se casar? Quem pode imaginar o que passa na mente do pastor? Vou dizer para vocês, mais importante do que casar é permanecer casado. E tem muitos que casam, mas o número está diminuindo drasticamente daqueles que permanecem casados. Você já está no segundo casamento, então agora nesse, dê o máximo para que você permaneça casado. Deixa-me fazer mais uma pergunta, e agora vocês já sabem o que eu quero dizer. O que é mais importante do que ganhar um emprego, um trabalho? Permanecer, olha só o tamanho aí, já sabe, parabéns. Tem muito adulto que não sabe disso ainda, né? Esses dias nós estávamos conversando com alguns jovens sobre como cada um gostaria de que o patrão lhe tratasse, e cada um vê os seus direitos, e nós falamos, olha, em tempo de crise, cada um cuide do seu emprego, e não reclama não, porque cada patrão já deve estar fazendo listinha de quem vai ser o primeiro a ir embora. É isso que acontece em crise. Então, trate de ser o último da lista, cuide bem do seu emprego, permaneça nele lá, faça o possível para agradar e abençoar a sua empresa. E aí, continuando ainda, o que é mais importante do que começar uma faculdade? Terminar, né? Comecei 5 faculdades, que legal, né? Em qual que você terminou? Ainda nenhuma. Não vale título nenhum na hora de você buscar um trabalho. Como cristãos, a mesma coisa. Mais importante do que você começar a sua caminhada com Cristo é você permanecer no caminho com Cristo. Mais importante do que você se tornar um discípulo é você permanecer um discípulo de Cristo até o fim da sua vida. Não sei se você já tomou alguma decisão por Cristo, já levantou a mão quando o pastor falou, já veio para frente em algum apelo, em algum momento de evangelismo. Talvez isso tudo tenha sido muito bom e importante, mas a pergunta é, você está nesse caminho ainda, como um discípulo de Cristo? São tantos os que começam, mas são tantos os que abandonam. Eu acho que algum dia nós podíamos fazer uma campanha aqui na igreja,
podia se chamar assim, buscando a ovelha perdida. Já pensou se nós fôssemos atrás de todos aqueles que algum dia já estavam aqui? Para lembrar você, quantos você não tem na mente agora? Um mês assim, a gente ia atrás desse povo, ia ser bacana, né? Quem sabe? Porque quantos não começaram, mas não estão aí, foram ficando na estrada. E essa igreja estaria cheia, com certeza, se todos tivessem permanecido, o lugar na verdade não ia ser nem o suficiente. E a questão é permanecer na vida como um discípulo de Cristo. Na semana passada falamos sobre o que era um pouco ser discípulo, e nós vimos que os discípulos seguiam Jesus fisicamente. Jesus estava ali, cara a cara, olho no olho. Os discípulos sentiam a presença de Cristo. Jesus falava, nós vamos para Jerusalém, eles iam atrás, iam para Jerusalém. E hoje? Como é que funciona hoje? Como nós somos discípulos se Jesus não está aqui palpável para apontar o caminho do que eu devo fazer? Quantos não gostariam de acordar de manhã cedo, sentar com Jesus na cama e falar, Jesus, agora me fala bem certinho o que eu devo fazer hoje? Vamos tomar um café junto, Jesus, você me fala. Nós não temos Jesus fisicamente conosco, mas aí que nós precisamos entender como é que funciona a vida do discípulo hoje. E ela funciona através do Espírito Santo. E eu quero já no início dizer que é impossível ser um discípulo de Cristo sem o Santo Espírito. Tem um texto de João, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus estava falando de ir embora, né? Talvez alguns iam perguntar, mas ele ressurgiu, por que não ficou aqui? E Jesus responde assim, é para o bem de vocês que eu estou indo. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E aí Jesus está falando do Espírito Santo, que é aquele que hoje nos discipula. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho esteve aqui há 2000 anos atrás na presença. O Espírito Santo tem a função hoje, como parte da Trindade, de ser aquele que nos discipula, que nos mostra o caminho ainda hoje. E é um processo diferente. Na época era quase que de fora para dentro. Jesus apontava o caminho e eles seguiam. Hoje o Espírito Santo está no nosso coração, se é que você o permite. E ele vai falar para você, não é por aqui, é por aqui. Não faça assim, faça dessa maneira. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a viver como discípulo. E eu desejo com essa mensagem preparar você para perceber e obedecer aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Talvez para alguns até a partir de hoje, pela primeira vez. O que é ser discípulo de Cristo através do Espírito Santo? Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia e sublinhar isso aí, porque esse texto aqui é fantástico. Jesus, já antes de ir, avisa aquilo que o Espírito Santo vai fazer. E nesse texto nós vamos ver 3 lições bem básicas, e depois em outros textos mais 3, que nos falam exatamente aquilo que o Espírito faz, para que quando você sentir em seu coração durante essa semana, você possa deixar o Espírito Santo trabalhar em sua vida. João capítulo 16, versículo 8, diz: quando ele, Jesus fala do Espírito Santo, vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Primeira coisa que nós temos aqui então, que Jesus nos ensina nesse versículo, é que ser um discípulo de Cristo através do Espírito Santo é ser constantemente convencido do pecado. E eu coloquei essa palavra constantemente porque às vezes a gente entende esse versículo aqui como um ato único. Quando que eu sou convencido do pecado, de que eu tenho pecado na vida, que o pecado está me rodeando? Muitas vezes a gente acha que é na hora do apelo. Quando Jesus fala, vem, quando o pastor fala, vem, ô pecador, você está em pecado. Aí a gente acha que aquele é o momento de reconhecer o pecado na nossa vida. Mas a verdade é que isso vai acontecer constantemente em nossa vida como discípulos. O Espírito Santo é aquele que vai te mostrar o que você deve ou não deve olhar. Deixa eu perguntar aqui, quem tem o WhatsApp aqui? A igreja, WhatsApp, levanta a mão bem alto, não é pecado, eu tenho também.
Nossa, vamos fazer uma rede aí, ó, né? Pastor manda devocional e tal, isso iria. WhatsApp é uma ferramenta incrível. Você manda uma mensagem, você já sabe até se o outro olhou, ele não pode nem mentir falando não recebi. Porque ele já sabe, falar, o cara recebeu. Enquanto não ficou azulzinho aquele negócio, fala, ele não leu, ele não quer ler. E se ele sabe que está teclando com o outro, daí ele vai falar, do outro ele está olhando, as minhas não está olhando, né? Então cuidem. WhatsApp é cheio dessas coisas. Agora, não são poucas pessoas que me dizem, Isaí, você não imagina quanta porcaria vem no meu WhatsApp. Você não imagina, para nós pastores, claro que tudo é filtrado, né? Agora, quanta coisa está rolando aí. Nós não temos uma lista da Bíblia do que é o pecado. Não vai dizer lá, olha, cuidado com pornografia no WhatsApp. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Agora a Bíblia já vai te dizer como você deve lidar com o pecado. E o Espírito Santo, no momento em que fizer o bip e aparecer o que não deve, ele vai te incomodar. Ele vai te convencer do que é pecado. Antigamente, não existia nem foto. Aí se desenhava pornografia. Depois surgiu a impressora, aí estava nas bancas. Olha como o diabo é astuto. Aí o homem ainda tinha que pensar em ir até na banca, esperar que ninguém está olhando para comprar uma revista que não podia. Hoje vibra no bolso, basta você tirar e olhar. Está tão mais próximo, e que se nós não tivermos a consciência e o Espírito Santo agindo nela, do que é pecado, nós não vamos saber filtrar. Muitos que iriam se assustar se eu agora pedisse para ver o celular. O que tem lá? Nos imagens do WhatsApp, vídeos do WhatsApp. Você pode pensar em outras coisas, mas a verdade é que você tem que ser convencido de que o pecado está existindo, e não basta alguém, não adianta agora eu pegar e te mostrar, e falar, olha, isso aqui é pecado. O Espírito Santo tem que agir através da sua consciência, meu amigo. Quando o pastor não está por perto, quando um amigo não está por perto, quando você está lá sozinho, ali o Espírito Santo tem que dizer, isso aqui não faz bem para você. Esses dias estavam debatendo a questão de colocar câmeras nas escolas. Eu achei interessante, um professor, ele estava debatendo contra essa questão. Porque a questão seria colocar câmeras nas escolas para que os pais pudessem controlar seus filhos e eles soubessem que o tempo todo estão sendo controlados. Aí esse professor, que também é um filósofo, disse assim, nós estamos trabalhando contra a maturidade, porque nós vamos estar ensinando que eles têm que se comportar enquanto a câmera está olhando, e assim que ela não tiver, eles vão aprontar de novo. Da mesma maneira, eu não quero sair controlando os jovens, controlando todo mundo, o que está fazendo. O Espírito Santo tem que te mostrar lá onde você está, o que é pecado, e te convencer constantemente, para que você seja puro de verdade. Ser discípulo de Cristo é isso, ser convencido constantemente. Quando um amigo faz um convite indecente, quando o seu celular apitar coisas que não deve. Crianças, quando largar uma mentirinha para o pai. Eu acredito que o Espírito Santo trabalha nas crianças também. Deus vai falar assim, não mente, fala a verdade. E crianças, deixem Deus falar o coração de vocês, porque ali já o Espírito Santo está ensinando o discipulado para vocês. Amém, pais? Orem para que o Espírito Santo trabalhe na vida dos filhos de vocês. Outra coisa que nós temos é que o mesmo versículo diz que o Espírito Santo virá e convencerá o mundo também da justiça. Estamos vivendo em um país onde justiça é tudo que não se vê, né? E onde roubar já é normal quase. E nós vamos crescendo nisso e vamos nos acostumando com essa ideia de mentira aqui e mentira ali. Essa semana falamos no pequeno grupo sobre como seria um discípulo de Cristo trabalhando como mecânico, né? Quem estava no pequeno grupo talvez viu essa pergunta, e não é à toa que alguns no pequeno grupo falaram, ixi, não são poucas vezes que eu faço um orçamento quanto que vai dar? R$1.500, nossa, vou fazer um orçamento no outro mecânico, o cara não entende nada, chega no outro e fala, 250, o quê?
Tá, dá para negociar. Não, por que o outro me cobrou 1.500 e você só 250? O que tem estragado aí? Pessoas tentando se aproveitar, né? O cara não entende nada de mecânico. Olha, comigo já aconteceu. Às vezes leva ônibus para arrumar um tempo passado e falava, esse pastor aí de ônibus não entende nada. Vamos trocar um monte de peça aqui, sei lá. Aí eu ligava para quem entendia de mecânica, né? Para conferir. Ou a dica que o Sandro uma vez me deu. Quando fala que tem uma peça estragada, pede para ver a diferença da nova e da que está quebrada. Não sei se o Sandro lembra. Tem que trocar um monte de peças. Deixa eu ver as que estão estragadas aqui. E não são poucas vezes que a justiça não existe e alguém simplesmente atropela o outro por uma lucratividade, um dinheiro que ele talvez está querendo ganhar em cima do outro. Agora, como discípulo de Cristo, eu vou ser convencido da justiça. Eu não posso, nem por coisas pequenas, entregar a minha integridade. Há um tempo atrás, queimou o chip de celular da igreja. E, para quem não sabe, nós temos um chip que está na central telefônica. Quando você liga, não toca em nenhum celular, ela toca em todos os telefones da igreja. Esse chip é muito importante. E aí, queimou, esse chip fica inclusive no centro da cidade, é tudo via internet hoje. Esse chip queimou e nós precisávamos de um outro, as pessoas podiam estar ligando para a igreja e não ia tocar o telefone, porque tinha queimado o chip. Fomos até a loja, o pastor Emar foi e pediu a substituição do chip. E aí, teve um problema que quem tinha cadastrado, na verdade, aquele chip, tinha que autorizar a liberação do novo. Estava no nome do meu pai, que estava lá em Curitiba. Ia voltar só dentro de uma semana. Eu falei, não, o número tem que voltar a funcionar. Fui até a loja, falei, é o seguinte, meu pai não está aí, ele não tem como autorizar a liberação desse chip, isso precisa voltar a funcionar. Hoje, eu dou um jeito. A secretária pegou o telefone, ligou lá no número, preciso da liberação, estou aqui com o pastor Mário Hort. Eu já achei estranho, né? Porque meu pai não estava lá, olhei para o lado, não vi ninguém. Estou aqui com o pastor Mário Hort e ele precisa que libere o chip logo, porque é da igreja, não sei o quê. E terminou de falar, colocou a mão em cima assim, só fala que você é o pastor Mário Hort e que você autoriza a liberação do chip e está tudo resolvido. Me deu. Alô, pastor Mário? O filho dele. A menina já olhou assim e falou, não, isso não vai dar certo. Como assim é o filho? Não, é o filho dele, não é ele não, mas, seguinte, ele está viajando, eu conversei com ele, está tudo certo, não tem problema liberar esse chip, é da igreja. Ou é o pastor Mário que faz, ou não dá certo. Desligou, devolvi o telefone. Falei, então vamos ter que esperar, né? Vou fazer o quê? Fui para casa, olha só. Cheguei em casa, poucos minutos depois a menina me ligou. Falou assim, pastor Isaí, tinha um mal entendido. Como esse é o segundo chip, ele já estava liberado, era só colocar lá e ia estar funcionando. Pode usar. Pensei assim, por pouco que eu não faço uma baita de uma mentirinha? Por pouco não, eu teria vendido a minha integridade. Perante aquela pessoa, nunca mais eu iria retirar a imagem de que uma mentirinha pode. Agora o Espírito Santo deixa. É uma coisa simples, é simples e se resolveu rápido, sem a mentira. O Espírito Santo tem que nos convencer daquilo que é justo, para que nós possamos deitar a cabeça de noite no travesseiro, e o travesseiro, como com o Espírito Santo, acariciar a sua consciência e falar, durma bem meu irmão, durma tranquilo, eu estou aqui com você. Ser discípulo através do Espírito Santo é isso aí, ser constantemente convencido do que é justo, do que é certo. Também é ser constantemente convencido do juízo. Olha só, por que nós devemos buscar tanto a fidelidade com Deus? Seguir as coisas certas, porque um dia nós seremos julgados, porque um dia Deus, que criou todas as coisas e nós estamos só emprestando, tudo é empréstimo de Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, do ser humano, e nós temos emprestado para cuidar, seja de uma propriedade ou seja de uma pessoa. Por isso que muitas pessoas tentam se convencer de que Deus não existe. Sabe por quê? Porque se Deus não existe, até tem uma frase, se Deus não existe, tudo é permitido. Porque eu elimino um Criador,
E assim eu também elimino da minha consciência de que algum dia eu vou ter que responder para Ele o que eu fiz com o meu tempo de vida. Portanto, nós devemos estar convencidos constantemente de que nós um dia seremos julgados, não só por medo, mas por responsabilidade. Eu serei julgado um dia a maneira com que eu lidei com as minhas coisas, a maneira com que eu lido e trato com minha esposa. Minha esposa, eu falo que é minha, mas é Deus que criou. Ela é um projeto dele. E eu estou lidando com ela. E algum dia Deus vai falar assim: como é que você cuidou daquele meu projeto? Que era a Aline Hort. As propostas existem em toda parte para que você quebre os projetos, para que você fuja dessa vida que lhe cobra um juízo final. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Pezinhos da Lena, nós tivemos há 2 semanas atrás, uns dias de férias. Estivemos na praia de Itapoá, com a família. O arco-íris parou ali bem atrás, fizemos essa foto, que ficou linda demais. E pensa numa praia que não tinha ninguém. Olha quanta gente ali, ó. Sabe o que era bom nisso aí? Durante todos esses dias, passou 2 vezes o tiozinho do picolé. Economizei uma grana. Foi bem baratinho essas férias. A gente passou o dia ali no tererê, a bolacha, levava um pãozinho, ia para casa, a Sara até cozinhou. E ali, quase ninguém. De vez em quando, tinha algumas pessoas. Papai babão tem que mostrar essas coisas. Olha o nosso companheiro ali, ó. Tinha de vez em quando esses bichinhos aí bonitos. No mais, essa era o lado, de um lado, e essa do outro. Tá vendo que tem gente ali passando, né? De vez em quando. Um dia, você vê, as propostas estão em todas partes. Um dia minhas filhas falaram assim: mãe, nós queremos ficar mais um pouco, e pular mais uma onda, e mais uma onda. E pai, fica, e a Lena já chorando, a Aline falou: eu vou para casa. Ok, nós já vamos. 5 minutos depois que minha esposa saiu, chega uma mulher do nada, começa a se aproximar. Oi, olha aí que as meninas pulando onda. Então, minha primeira vez na praia, que lindo, né? Sim, é muito bonito. É perigoso aqui? Falei: só cuidar, não vai ali muito no fundo e tal. Posso ficar aqui com vocês? A Sara já me deu uma olhada. O que está acontecendo aqui? Pai, que negócio é esse? Ai, que filhas bonitas. São mesmo. E tem mais uma ainda, falei logo. Acabou de sair com a mãe delas, faz 5 minutos, estamos aqui. E você está com tua família aqui? Não, eu estou aí com um amigo. E cascou fora. A Sara falou: pai, essa mulher estava te cantando. Aí a gente foi para casa. Primeira coisa que a Sara contou foi essa ação do dia, né? Vivenciar o pai sendo cantado. E olha só, né? Eu ainda não achei que ia ser para isso. Primeira pergunta da minha esposa, a hora que a Sara falou: uma mulher chegou e queria lá ficar com a gente. Primeira pergunta da minha esposa: qual que você acha que foi? Ela é bonita? A Sara falou assim: mãe, nem esquenta, era muito feia. Gente, foi um momento de brincadeira para nós. A mulher, no outro dia ela já estava com outro cara. Ela queria achar alguém para passar as férias. Eu lembro quando nós fomos viajar com os jovens para Natal. A gente parava onde paravam os caminhoneiros. Eram mulheres batendo na porta, incomodando os caminhoneiros para que eles cedessem. Falei: não pode ser que o mundo é tão sujo. Lembro uma vez, de madrugada, o seu Luiz vai lembrar dessa. De madrugada, a gente voltando de Natal, o seu Luiz precisava ir no banheiro, não tinha banheiro. Paramos num lugar deserto lá, o seu Luiz foi lá para trás. Lembra dessa? De repente ele volta correndo, uma mulher veio atrás dele, lá no meio do nada. Não, falou não. E falei: gente, onde é que nós estamos? Não tem idade, né? Se é novo, se não é. 3 da manhã era, né? O seu Luiz lembra? 3 da manhã. E a mulher cascou fora. A gente está rindo. Agora, o que acontece na vida de alguém que cede a uma besteira assim?
volta para casa e aquele sentimento já começa a ser destruído entre a família. O que é ser discípulo de Cristo através do Espírito Santo? Ser constantemente convencido do juízo. É lógico que aquilo ali para mim não chegou nem a ser uma situação de tentação. Mas sabe por que eu jamais quero trair a minha esposa? Porque eu não quero ter que responder para Deus por que eu fiz isso. O Espírito Santo me convence de que algum dia eu vou ter que responder. E ser discípulo de Cristo é viver constantemente sendo convencido dessa realidade, de que algum dia responderemos para Deus. Amém? Tem um versículo ainda de João 16:13 que diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ser discípulo através do Espírito Santo é ser guiado também pela verdade, que é pela Bíblia. Agora eu quero dizer o seguinte: a Bíblia sozinha não tem poder nenhum. Agora, quando você lê a Bíblia e o Espírito Santo está em você, você vai se alimentar de um poder tremendo para aquele dia. Ser discípulo de Cristo é se alimentar. Você pode ler livros de outros autores, tem muitos livros bons lá atrás, mas nunca deixe de ler a Bíblia, você pessoalmente, e se alimentar daqui, da verdade, e o Espírito Santo vai te revelar, e vai falar ao seu coração através da palavra. Não adianta você ter 3 app lá, no celular, com várias Bíblias e não ler nenhum. Leia e deixe Deus falar. Faça uma oração antes: Deus, fala comigo. Leia um capítulo, nós temos um plano de leitura lá atrás de novo, para quem não pegou da última vez. Gosto desse versículo, diz: como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Tinha uma frase que se falava muito antigamente, faz tempo que eu não ouvi mais: este livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Se você ler e buscar ali no Espírito Santo, o pecado vai ser afastado de sua vida. Mas se o pecado entra na sua vida e você permite, então você vai se afastar da Bíblia. Deixe Deus falar contigo através do Espírito Santo. Quinto, penúltimo ponto: o que é ser discípulo através do Espírito Santo? O texto diz assim, Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quer dizer que nós, como discípulos, através do Espírito Santo, vamos ter poder dos céus. Você não é uma pessoa somente, vamos dizer assim, sujeita à sua própria força física. Você tem a força de Deus em você. Eu gosto dessa palavra poder. Olha só a explicação. A palavra poder que encontramos aqui se chama dinamai, em grego, idioma original. Pode ser traduzida por poder ou capacidade. Esta palavra grega deu origem a outras palavras como dinamite, dinâmica ou dínamo. E agora deixa eu fazer um teste de idade. Quem conheceu o dínamo? Levanta a mão bem alto. Eu também conheci. Jovens, só o LED, né? O dínamo era um negócio fora do comum, porque ele te dava uma luz num lugar onde não tinha energia, e aí colocava na bicicleta. Na verdade funciona assim: ali dentro tem tipo uma pequena turbina, que gira com a força da roda, e quando aquela turbinazinha ali pequena girava, então isso, através do fiozinho, ia para um bico de luz potente da bicicleta, que então gerava luz no meio da escuridão. Na verdade, o dia não é como uma potência lá de uma turbina da Itaipu em forma bem pequena. A força do atrito faz com que aquilo dê luz. Se você conhecer o dínamo, então você vai entender agora o que eu vou falar com relação a esse texto do Espírito Santo. Se você lembrar, quando andava devagar com a bicicleta, tinha uma luzinha fraquinha. Quando acelerava, a luzinha ficava mais forte, lembra? Na moto, algumas é assim às vezes, né? Tem lá dentro um que funciona assim ainda, quando gira lá a força do motor, dá mais luz. Quando o texto nos diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo,
está querendo dizer não de um poder que você vai perceber quando estiver parado. Preste atenção. Se nós temos em nós dinamai, a força de um dínamo, sabe quando você vai sentir o poder de Deus em sua vida? Quando você se mover, quando você se mexer, o Espírito Santo vai fazer com que a sua vida produza luz. Esse é o poder do Espírito Santo, não para ficar parado, sentado, falando, nossa, eu sou cheio de poder, mas sim para você começar a se mover em nome de Cristo, fazer ações em nome de Deus, e você vai ver que o dínamo vai produzir muita luz em meio às trevas que é o mundo. Agora, quanto mais você se mexer, em nome de Jesus, mais você vai ver a luz brilhar, principalmente quando estiver em meio às trevas. Temos aqui ainda o último ponto que eu quero compartilhar. O que é ser discípulo de Cristo através do Espírito Santo? O texto diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí diz o porquê e o para quê, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como, enfim, toda a terra. Quando nós somos discípulos do Espírito Santo, esse poder do dinamai não é só para brilhar aqui dentro, para a gente mostrar para outros cristãos como a gente é bom cristão, e sim para a gente mostrar para quem não é cristão, o poder que existe dentro do cristão, para nós testemunharmos, falarmos de Cristo às pessoas e deixar essa luz brilhar, essa luz que está em nós. Essa semana falamos no pequeno grupo sobre não forçar as pessoas, porque às vezes gostaríamos, de que se convertessem dentro do nosso tempo, e eu gostaria hoje de finalizar esse tema sobre discípulo, dizendo o seguinte: não é por força que você vai testemunhar, mas sim pelo poder do Espírito Santo em você. E tem um versículo que eu gosto muito, que está no Antigo Testamento. Inclusive, deixa eu falar antes, para mim muitas guerras que aconteciam no Antigo Testamento, às vezes as pessoas até achavam que talvez era Deus que estava mandando, mas em muitos casos talvez Deus nem queria que fosse daquela maneira. Tem uma dica que Deus dá para Zorobabel. Ele diz assim, e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você vai evangelizar, vai ser luz no mundo, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo que está em vocês. Agora eu quero te desafiar alguma coisa. Creia nisso. Creia nisso. Quando alguém está enfermo, quando alguém está precisando de ajuda, você pode chamar o pastor? Claro que pode. Nós temos até mais tempo disponível para conversar. Mas eu gostaria de que você também acreditasse que não é exclusividade do pastor ter o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. Ele se move em você. O dinamai, o dínamo de Deus está dentro de você, e quando você se mover, quando algum colega de trabalho estiver passando por necessidade, eu lhe desafio a pedir para orar com ele. Ore, mas não acreditando no teu poder, e sim acreditando que o Espírito Santo está naquele momento ali para você testemunhar. E quando você tocar em alguém, falar: deixa eu orar por você. Você tocar numa pessoa, acredite que Deus está naquele momento através de você tocando aquela pessoa, e grandes coisas podem acontecer. Não seja tão humilde a ponto de desprezar o poder de Deus que está em você. Ser humilde não é ser passivo: eu não sou ninguém. Ser humilde é saber: eu não sou ninguém, mas aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. E assim o poder de testemunhar vai estar também presente em sua vida. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e eu quero orar por isso. Peço que você feche seus olhos. Vou pedir para o Linton soltar uma música bem de leve. E eu quero estar orando por você. Eu quero estar orando em especial para que você deixe o Espírito de Deus agir em sua vida, para que você seja um discípulo de Deus através do Espírito Santo. Eu quero orar para que o Espírito Santo lhe convença do pecado,
da justiça, e assim você viva uma vida de integridade. Mas eu quero orar também para que o Espírito Santo venha lhe ajudar a testemunhar através do poder dele que está em você. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer que somos discípulos teus, somos discípulos guiados pelo teu Espírito Santo. Senhor, nem sempre entendemos tudo que o teu Espírito fala, muitas vezes falhamos, mas nós queremos nos sujeitar à tua vontade, nos sujeitar àquilo que o Senhor tem para nós. E Senhor, assim eu também quero interceder por cada um dos meus irmãos que está aqui, talvez nunca imaginou que o teu Espírito estivesse dentro dele. Quero te pedir que a capacitação do alto para testemunhar de uma maneira sábia e poderosa possa vir sobre cada um que está aqui nessa noite. Senhor, iremos deixar esse lugar, mas não queremos jamais deixar o teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo venha estar agindo durante segunda, terça, quarta, todos os dias da semana, para que sejamos discípulos em tempo integral, discípulos que experimentam o poder dos céus em sua vida, em nome de Jesus, amém.